diabetes é uma doença crônica que tem uma carga genética, uma herança genética familiar muito importante para que haja o desenvolvimento da doença. Mas a gente tem também fatores de risco externos que a gente consegue controlar a partir da mudança de hábitos de vida. Quais são esses fatores? O principal fator de risco para o desenvolvimento do diabetes é o ganho de peso, é o sobrepeso, é a obesidade. E a gente costuma dizer que o diabetes é uma doença crônica, tá? Que ocorre em indivíduos geneticamente predispostos quando são expostos a um ambiente obesogênico, que é justamente esse ambiente onde a dieta não é adequada, é rica em carboidratos, em gorduras, onde a atividade física não é adequada, prevalece um sedentarismo. Então, a gente tem alguns tipos de diabetes, e os que mais a gente escuta falar são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que geralmente ocorre em crianças e adolescentes. Por quê? O que é que acontece? O que é que ocorre? Ocorre uma destruição das nossas células beta-pancreáticas, né, que são as células que produzem a insulina, por conta desse mecanismo autoimune. Nós mesmos, o organismo mesmo destrói essas células e há, consequentemente, uma diminuição abrupta ou realmente uma ausência da insulina e se abre o quadro do diabetes tipo 1. Certo? E geralmente esse quadro se abre com sintomas de insulinopenia, que são aqueles sintomas que a gente chama de polis, a poliúria, urinando muito, com a frequência aumentada, polidipsia, um aumento de sede, uma sede exacerbada, polifagia, um aumento de fome, perda de peso. Já o diabetes tipo 2, a gente tem uma herança genética familiar forte para que ocorra. E o que ocorre, o mecanismo inicial desse diabetes tipo 2, geralmente é a resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, e esse hormônio, ele é responsável por pegar aquela glicosezinha que está na corrente sanguínea e colocar dentro das células do nosso organismo para dar energia às células do nosso organismo. E a glicose acaba ficando dentro dos nossos vasos sanguíneos, tá? Nossos vasos sanguíneos do corpo inteiro. E daí vem as nossas complicações do diabetes, né? Que são as complicações que a gente chama microvasculares e macrovasculares. Por quê? Porque os vasos sanguíneos do corpo da retina são alterados, podendo causar uma retinopatia do diabetes, tá? Que pode causar, inclusive, um sintoma de turvação visual. A gente tem as complicações macrovasculares do paciente diabético, tem um risco maior de desenvolver eventos cardiovasculares, infarto, eventos cerebrovasculares. Em um paciente que não tem nenhuma complicação ainda, ou complicações em estágios iniciais, diabetes tipo 2, a gente, na maioria das vezes, a gente não tem sintomas, tá? O paciente é assintomático, diferente daqueles pacientes com diabetes tipo 1, que já tem um quadro de insulinopenia, não tem mais insulina nenhuma. E aí a gente precisa ficar atento, fazer o rastreio para o diabetes, para a ocorrência do diabetes, em pacientes que têm fatores de risco para o diabetes, né? Pacientes com sobrepeso, obesidade, hipertensão. Então, a partir de uma dieta balanceada, a partir de atividade física regular, ou seja, um mínimo de 150 minutos semanais de atividade física, que é realmente a quantidade de atividade recomendada semanalmente, também pode influenciar nesse não aparecimento do diabetes em indivíduos que são geneticamente predispostos. Privação de sono, aumenta o estresse, aumenta o ganho de peso, e uma hidratação diária adequada de 2 litros para mulheres, 2,5 litros para homens, também são hábitos que a gente pode aderir, né, e ajudar na prevenção do diabetes. A boa notícia é que os avanços em relação à tecnologia para o tratamento do diabetes, aos alimentos nesse mercado diet light, nesse mercado mais fitness, as próprias medicações que a gente tem, medicações cada vez melhores para o paciente diabético em relação à diminuição de efeitos colaterais, a própria proteção cardiovascular, tudo isso, todo esse avanço tecnológico, a gente realmente hoje
pode proporcionar para o nosso paciente diabético, de forma contínua, uma terapia muito boa, uma terapia em que a adesão é facilitada, mas, claro, o que eu costumo dizer é que a gente precisa estar sempre de forma ativa nessa terapia, nessa terapêutica, o médico, o paciente e uma equipe multidisciplinar, se possível, o nutricionista, o educador físico. Então, se todos nós fizermos nossa parte de forma adequada, a gente tem uma chance, sim, de proporcionar uma qualidade de vida muito boa para o paciente diabético.